aprendendo a analisar na prática um fundo imobiliário de shopping, certo? Conforme prometido para você, o fundo de tijolo. Eu quero compartilhar minha tela aqui com você para a gente aprender a fazer essa análise. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Perfeito. Então você viu aí na última aula, né, como você analisar um fundo de tijolo. Eu trouxe aqui alguns princípios para você, mas hoje eu quero te falar na prática. A gente vai analisar junto um relatório para você entender como é que faz essa análise aí. Eu gosto sempre de começar com os fundos de shopping, tá? Eu acho mais interessante começar para você realmente entender a questão do aspecto físico, né? O shopping você pode ir lá visitar, você provavelmente está muito acostumado aí no shopping, então nada melhor do que começar com esse exemplo aqui prático para você, beleza? Então vamos lá, a gente vai abrir o relatório aqui desse shopping, tá? Que é um que eu já falei sobre ele, inclusive, o XPML11, XPMOS, tá aqui ó, o relatório. Já entrei no site, só joguei no Google aqui o nome desse fundo, XPML11, você vai conseguir visualizar. O relatório eu já baixei, mas deixa eu te mostrar como é que você faz. Você vai entrar aqui, ó, bora lá. Resultados, aí você vem informações anuais, perdão, relatórios mensais de resultado. Tá aqui, ó, relatórios mensais. Último relatório atualizado bonitinho para você, beleza? Vamos abrir então, já tá aqui, ó, junho de 2022, né? Eu gravo essa aula aqui em agosto, mas o mais recente neste momento é o de junho. Então vamos aprender aqui a analisar esse relatório. XPMOSFI, relatório, XPML11, o código dele. Aqui tem a foto de alguns fundos, né? Ele mostra aqui alguns fundos, não, alguns shops, que faz parte do portfólio desse fundo, beleza? Catarina International Shopping, que é próximo da onde eu moro aqui, inclusive, né? Fala aqui de São Paulo, então já fui nesse shopping algumas vezes, bem bacana, muito top. Shopping da Bahia, cidade de São Paulo. Tem aqui Cidade de Jardim, Estação BH, beleza. Então vamos lá, pegando aí com base na nossa aula, né? Que a gente vê alguns critérios aqui que você precisa ver. Eu vou ir no relatório e vou voltar também para o slide da nossa aula para você acompanhar o passo a passo aí para ver se faz sentido ou não o que eu ensinei para você. Objetivo do fundo. Então você lembra aqui, ó, quando a gente pega, deixa eu voltar um pouquinho. Você vai pegar sempre o que? Objetivo, tá aqui, ó. Objetivo, gestor, patrimônio líquido, tempo de emissão, liquidez, enfim, a gente vai passar por alguns tópicos aqui que eu já te falei. Beleza, o objetivo está aqui, ó, tá falando para você. Objetivo do fundo. O XPMOSFI tem como objetivo a obtenção de renda por meio de exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital mediante a compra e venda de shopping centers, conforme detalhado no regulamento do fundo. Então nós temos aqui esse é o objetivo dele. Qual que é o objetivo? Obter renda através do aluguel e também compra e venda de imóveis, no caso desses shoppings, beleza? Conforme o regulamento. Fechou, o objetivo está definido aqui. Informações gerais, início do fundo, então a gente pega aqui o início e daqui a gente tira a informação, o tempo de IPO, quanto tempo esse fundo existe, quanto tempo esse fundo está no mercado. Lembra que eu falei para você, em média 5 anos, ele vai completar agora, em dezembro de 2022, 5 anos, né? Então ele vai estar ali, digamos, no nosso crivo inicial. CNPJ, código, patrimônio, entra aqui também no nosso crivo, nosso critério, patrimônio líquido acima de 1 bi, que eu gosto, né? Eu acho bacana aí você ter fundos que tem um patrimônio acima de 1 bilhão, então ele passa nisso aqui também. Quantidade de cotistas, está aqui, ó, cadê? Quantidade, no mínimo 10 mil cotistas e liquidez acima de 1 milhão a 10 milhões, a gente vai ver isso também. Então beleza, cadê, ó? Vamos lá. Quantidade de cotistas, 264 mil. Categoria Ambima, fundo de gestão ativa, ou seja, o objetivo dele é superar o benchmark, a gente já vai ver aqui. Shopping Centers, gestor XP Vista, né, que é a gestora. Administrador também é a própria XP. Eu não acho muito bacana, dependendo do gestor, fazer essa mesma gestão, tá? O gestor e o administrador ser praticamente o mesmo, são só empresas diferentes, mas embaixo ali da árvore da XP, certo? Vamos lá, taxa de administração 0,75, lembra a taxa ideal? Em média ali 1%, 1,5% no máximo. Está dentro aqui dessa realidade, beleza. Taxa de performance 20% do que exceder o benchmark. E logo abaixo ele fala o benchmark. O que é o benchmark? É a referência, é o parâmetro que ele tem para superar. Ele busca superar esse benchmark, que é o que? O IPCA, o Índice Oficial de Inflação, mais uma taxa fixa de 6% ao ano. Eu acho esse benchmark aqui muito alto, bem agressivo isso aqui, tá? E a taxa também eu acho um pouco alta. Em fundos de tijolo eu não acho muito bacana também taxas assim. E aí você tem que ficar de olho e entender todo o conjunto da obra, todo o contexto do investimento para ver se faz sentido ou não. Né? Ao longo das aulas aí, ao longo da nossa análise aqui, você vai entender
né, se faz sentido ou não. E como descobrir isso daí, se faz sentido, se está dentro ali, se é razoável ou não. Beleza? Vamos lá. Aqui o que eu já falei no slide, né, o que é considerado aí para um fundo receber rendimento isento de aluguel para você receber. Tem algumas questões, ele está falando aqui para você, eu vou adiantar já. Vamos começar então a ler o nosso relatório, beleza? O relatório nada mais é do que o gestor, né, o gestor do fundo falando com você, conversando com você e dizendo o que aconteceu naquele mês, ok? Então tá aqui, ó, o comentário do gestor. Algumas coisas eu vou ler praticamente tudo, em algumas páginas, outras vou mais dar uma pincelada e deixar também como tarefa para você analisar, tá bom? Faz parte da sua análise também como aluno, como investidor. Comentário do gestor. No mês de maio, né, porque aqui fechou junho, no mês de maio temos o Dia das Mães, um dos principais eventos do ano que aquecem o setor de varejo no país. Em 2022, a data foi marcada por resultados bastante positivos nos shopping centers, segundo dados da Abrace. Durante esse período, o ticket médio gasto nos shopping centers foi de 145% acima do registrado em lojas de rua. E as vendas do setor cresceram 28%. Ele está falando aqui, ó, as vendas cresceram, isso é positivo. Beleza. Acima das expectativas em relação ao ano passado. O ano passado que ele fala 2021, né? A Abrace destacou em nota que os resultados acima das próprias expectativas da associação demonstram a resiliência e boas perspectivas para o setor. Do lado negativo, elencamos o cenário macroeconômico conturbado, altos níveis de inflação e juros, né, que a gente está vivendo hoje. Realmente isso aqui tem muito a ver, a gente vai ver mais à frente, beleza? E político com grande incerteza, eleições, consequência das eleições, ele está falando aqui, presidenciais, como os principais pontos de atenção para o mercado como um todo, não é só ele, tá? O desempenho operacional dos ativos do XP Malls no mês de maio foi um reflexo da qualidade do portfólio do fundo no contexto favorável de vendas elevadas, conforme destacado acima. No mês, em vendas por metro quadrado, né, R$ 1.498 por metro quadrado, e NOI caixa por metro quadrado de 98 metros quadrados. Vou explicar um pouco mais sobre isso depois. Tivemos crescimento de 14% e 101% respectivamente. Quando comparado ao mesmo período de 2021, desde o começo do ano, conseguimos perceber patamares saudáveis dos indicadores operacionais do XP Malls, a página 8, a gente vai ver mais à frente. Paciência aí. Reforçando a visão otimista da gestão para o setor e para o fundo. Ou seja, a gestão tem uma visão otimista para o setor, né, de fundos imobiliários e para o próprio fundo em si. A Aliança Sonai encontra-se ainda em período de transição do seu sistema operacional, de forma que o fundo não recebeu ainda os fechamentos contábeis, abril e maio. O que ele está dizendo aqui? Eles estão ajustando o sistema deles, nessa empresa aqui que é responsável por fazer essa transição do sistema. Então os relatórios de abril e maio foram comprometidos, eles não conseguiram passar tudo, algumas informações aqui não foram passadas, tá? Vai ser divulgada nos próximos relatórios. Então tá aqui, ó. Dos shoppings que a XP Malls que companhia administra, exceção de Via Parque, consequentemente os resultados de abril e maio de tais shoppings serão considerados na próxima competência de forma retroativa. Nos próximos relatórios vão trazer essas informações. Por fim, trazemos um overview que aconteceu as expansões do Cidade Shopping e Catarina Fashion, página 4, além de highlights, as novidades, notícias ligadas ao tema ESG. Beleza? Vamos ver. Sei que é um pouco chato de ler essa parte, e talvez no primeiro momento você não esteja entendendo nada, tá? Luiz, o que é isso? Que tanta informação, que tanta sigla, nome em inglês? Relaxa. Talvez seja novo para você e você precisa ter paciência para que você possa entender isso daí. Vamos lá. Distribuição de rendimentos. No dia 17/6, o fundo divulgou distribuição de 68 centavos por cota, com pagamento em 24/6, para quem tinha as cotas em 17/6. Conforme previsto no regulamento, deverá distribuir no semestre um montante igual ou superior a 95% dos lucros. Lembra? O obrigatório para o fundo distribuir é 95%. Então ele está falando, no mínimo a gente distribui isso aqui, ou dependendo até mais realmente do que a gente apurar, segundo o regime de caixa, tá? Evidenciando a conformidade da política de distribuição de rendimentos do fundo. Regime de caixa, para quem se lembra aí da aula de contabilidade, que a gente falou sobre demonstrações financeiras, ainda mais no fluxo de caixa, que tem o regime de caixa e o regime de competência. Se você lembra, comenta aqui, deixa seu comentário aí depois. Mas regime de caixa, como o próprio nome diz, é de fato o que tem em caixa, não a competência, que é o que tende a receber no futuro, conforme a legislação. Beleza, fluxo financeiro, receita, maio de 2022. Total 14 bilhões, sendo... Da onde que vem a receita do fundo? Luiz, como é que eu entendo isso daqui? A receita, né? O aluguel do fundo que ele recebe dos lojistas. Vem aqui, ó. Em maio foi 14 bilhões, 201 milhões, 226.
No ano foi 65 milhões, não, perdão, milhões, tá aqui. No ano 65 milhões e nos 12 meses acumulados 152 milhões. Receita imobiliária, aí desses 14 milhões foi 13 milhões, né, de receita imobiliária, ou seja, de aluguel, ok? Lucro imobiliário não teve, receitas de próprios fundos, que esse fundo também tem cotas de outros fundos, foi bem pouquinho, 613 mil. Receita de renda fixa, que ele também tem alguns CRIs, né, alguns investimentos, a gente vai ver. Aqui são as despesas, né, por isso está o sinal de negativo. Vamos lá, deixa eu colocar só um negócio para cima aqui que está atrapalhando. Beleza, cadê? Aí no ano 65 mil, lucro imobiliário 1.332.000, receitas 3 milhões, receita de renda fixa 2.500, despesas 6.792.000. Total de 12 meses está aqui ó, acumulado, ó. Receita, beleza? Então assim, ele mostra no mês, no ano e nos últimos 12 meses, ok? Reserva de contingência, fechou. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Agora, o que é legal você perceber aqui, ó? Ele está falando sobre as expansões que foram feitas nesse shopping aqui, ó, Catarina Fashion Outlet e Shopping Cidade Jardim. Então tá aqui, ó, vamos ver. Aqui a foto deles, né? Que legal, tá mostrando. Aqui, dado sucesso desde as inaugurações do Catarina Fashion Outlet e Shopping Cidade Jardim, ambos os ativos estão passando por expansões relevantes da ABL, a área bruta locável, tá? Você vai entender mais à frente ao longo do tempo também. Cujos detalhes estão descritos abaixo. Outubro de 2021, tivemos a inauguração do Deck Park, com fase inicial da última expansão. Vou dando uma passada aqui, cadê? Possível 490 vagas, segunda fase de expansão composta por um retrofit, locação, somado, ok. Atualmente temos mais de 95 da ABL, segunda fase de exposição comercializada. Não teremos a terceira linha de expansão. Ou seja, ele está falando que ainda vai construir mais uma parte, tá? Vai ter uma expansão maior. Irá contar com o desenvolvimento de um hotel fazano no ativo, consolidando o Shopping Cidade Jardim como um centro multiuso. Ou seja, isso é bom. Toda vez que você vê um fundo de shopping, um fundo de renda de tijolo tendo expansão, isso é bom. Porque vai trazer melhorias para o imóvel, consequentemente, tende a trazer mais receita e a mais dinheiro no seu bolso, mais patrimônio para o fundo e tende a distribuir para você. Algumas fotos aqui ó, da expansão que você pode ver, né? As obras, as reformas que eles estão fazendo aqui nesse shopping. Nesse outro aqui também, ó, Catarina Fashion, a JHSF, que é uma empresa, né, que geralmente foca no público mais high ticket, mais alta renda, né, um público mais premium, digamos assim. Focou em aumentar a oferta de restaurantes e trazer grandes marcas, ó, trazer grandes marcas de forma a preservar o mix qualificado de operações diferenciais do shopping. Isso é bom. A comercialização encontrou-se avançada, com aproximadamente 70% da ABL comercializada, área bruta local, você já vai entender novamente. Em níveis de inauguração, está prevista para ocorrer no último trimestre do ano de 2022, transformando Catarina Fashion Outlet no maior outlet do Brasil. Isso é bom, tá? Expansão para esses dois shops aqui que faz parte do portfólio do fundo. O que é o portfólio do fundo? É a carteira do fundo. São os shops que ele tem no total, beleza? Exemplos de práticas ESG, que são práticas sustentáveis, tá? Vou passar isso daqui. Um pouco de marketing também, mas também tem objetivos, né, genuínos, de melhorias para o meio ambiente e tudo mais, transparência e tudo mais. XP Malls, resultado financeiro. Ó. Aqui que você consegue enxergar da onde que vem a receita desse fundo. Então a gente vê aqui ó, as legendas, tá? Olha só, azulzinho escuro, azulzinho claro, e depois um azulzinho mais claro, enfim, tudo azul aqui, né, para facilitar para a gente. Poderia ser cor diferente, mas enfim. O principal é isso aqui, ó, a linha azul escura. É da onde que vem a receita do fundo. Da onde que vem a maior parte da receita dele é dos aluguéis, né? Ele aluga a loja lá para o McDonald's, para o Cinemark, nem sei se tem Cinemark, estou dando um exemplo aqui, fazendo propaganda de graça. Para a Magazine Luiza, para a Vivara, para a Netshoes, para Casas Bahia, enfim, várias lojas que tem lá dentro. É daqui que vem a receita deles, ó. Então a receita foi aqui, tipo, de cada real da onde que vem. E aí você consegue ver aqui ó, as informações, 52 centavos em junho, julho, agosto, setembro. Então tá vendo? Só aqui ó, no mês de julho de 21 teve um percentual até bacana, né, que foi de o quê? Um lucro imobiliário, que foi uma venda, né, de algum imóvel que eles fizeram. É só olhar nos outros relatórios, algum fato relevante que a empresa divulga. E aí você vai vendo aqui decorrentemente crescendo, né, 52 centavos, 60, 57, 50, aqui teve um boom, né, um pouquinho maior, é natural, tá vendo? Mês de dezembro. Dezembro é o quê? 13º, bônus, tudo mais. Então é natural, né, a receita crescer um pouco mais também. E às vezes eles cobram a mais também, ou até o aluguel dobrado. Tem algumas questões assim. Aí depois 60, 64, 66. Ó,
está crescendo um pouquinho, né? A cada mês aí você vê um pouquinho subindo, beleza? Então é daqui que vem realmente a receita. Evolução do valor da cota e volume médio diário de negociação. Vamos aprender isso aqui também, que é muito importante para você entender. Lembra que a gente fala sobre o PVP? O que é o PVP? É o valor patrimonial. O quanto de patrimônio tem esse fundo imobiliário? Isso aqui é importante para você aprender a fazer essa análise e entender o que isso tem a ver realmente, né, com o tipo de investimento, tá bom? O que é isso aqui, ó? Quer dizer o quê? Que esse fundo, quando a gente pega essa linha azul aqui, ó, essa linha azul, representa aqui, ó, a legenda, valor patrimonial. É como se você tivesse uma casa. Eu sempre falo desse exemplo. Se você tivesse uma casa que ela vale de fato R$105 mil. Vamos pegar um exemplo aqui conforme a gente está vendo aqui nesse gráfico. Ela vale R$105 mil. Isso é o que ela vale. Só que o mercado, está aqui, ó, valor de mercado, que é essa linha azulzinha clara. O mercado está pagando por ela 103, ou seja, o mercado está pagando abaixo do que a sua casa realmente vale. Por que isso acontece? Tem vários fatores, mas alguns fatores que eu vou falar para você aqui. Quando o valor patrimonial, que é o que realmente vale a sua casa, por exemplo, aqui seria o fundo como exemplo. Quando o valor de mercado ele vem caindo, né, perdão, o valor patrimonial vem caindo, ou seja, o valor da sua casa vem caindo, tá? E o mercado está pagando abaixo, isso se dá porque, às vezes, taxa de juros, taxa Selic está subindo também, tem um movimento natural que eu falo de saída da renda variável, que é ações e fundos imobiliários, para renda fixa, como também, às vezes o fundo está o quê? Alavancando, se endividando. A gente vai ver mais à frente isso daqui. Imagina o seguinte, eu tenho R$100 e eu tenho uma dívida de 50, então eu tenho uma relação de 50%. Eu não ganhei mais dinheiro, eu estou com R$100 e eu estou me endividando cada vez mais. A diferença entre o meu passivo e o meu ativo, ela vai ficando, cada vez maior, né? Eu tinha R$100 aqui, eu tinha 50 de dívida, estava aqui. Se eu aumentar minha dívida para 60, 70, 80, 90, meu patrimônio ficou do mesmo jeito. Naturalmente, ele vai ter uma queda, né? Se eu fosse liquidar, pegar o que eu tenho e vender para pagar o que eu devo realmente. É por isso que aqui a gente percebe isso daqui, ó. O patrimônio, o valor patrimonial da cota está caindo, tá vendo? Ou seja, isso mostra que o fundo está se alavancando também, além do movimento natural de alta da taxa Selic, ok? Então a gente percebe aqui, ó, 103, está tendo uma queda aí, ó. O mais recente, está mais próximo agora, né? Ó, 99 valor patrimonial e no mercado está sendo negociado a 98. É como se tivesse com um desconto de 2%. A minha casa, né? Ela deveria valer pelo menos aqui, vamos colocar R$100, né? Pegando esse exemplo aqui, ou R$100 mil. Ela está valendo 99, mas o mercado está pagando por ela R$98 hoje. Está um pouco descontado, está um pouco abaixo do que deveria valer por conta dessas questões que eu falei aqui para você basicamente. Mas vamos ver, vamos avançar aqui. Ó, liquidez, que é um outro ponto. Deixa eu dar uma pausa aqui, a gente está quase na metade, tá? Página 6. Deixa eu recapitular alguns pontos que a gente já viu aqui, ó. Eu já falei para você do início, o código, liquidez, patrimônio, quantidade de cotistas, o tipo de gestão ativa, gestor, administrador, administração, performance, o benchmark, tudo que a gente viu aqui, ó, na nossa aula, no nosso slide, que é a nossa base, tá bom? Só para você lembrar aqui dos pontos principais da aula. Beleza, o comentário do gestor, distribuição, as expansões eu comentei aqui já, práticas ESG, resultado financeiro, valor da cota. Beleza, liquidez. Então, liquidez que é um fator importante também. Lembra que a liquidez é a facilidade que você tem ou dificuldade de vender ou comprar um ativo no momento que você quiser e pelo preço que você quiser também, que é o ideal, né? Então a liquidez, ó, esse fundo tem bastante liquidez, ó, aqui está mostrando que no mês ocorreram 733 mil negociações, movimentando 71 milhões. Lembra que eu falei para você que a liquidez ideal aqui, ó, é no mínimo de 1 a 10 milhões? Poxa, então tem muito mais aqui, né? De 1 a 10 milhões ele teve de negociação, cadê, ó? 71 milhões, né? Perdão, foi no mês total, mas diariamente, ó, diariamente 3,3 milhões. Então tá bem acima, né? Tá ali no intervalo de 1 a 10 ele teve 3,3 milhões. Isso é muito bom também. O valor da cota que encerrou a R$94. A presença nos pregões, volume negociado no mês de junho, nos últimos 12 meses. Então aqui ele mostra no último mês e o total acumulado no ano. Quantidade de cotas total, beleza, sem novidade aqui. Aqui ele está falando sobre a rentabilidade. Vamos lá.
A carteira de ativos, uma informação importante para você também entender. Como que é composto, Luiz, a carteira desse fundo imobiliário? Como é que eu sei, como é que eu enxergo essa informação? A gente vai aprender aqui agora, ó. Tá aqui, ó. A maior parte são o quê? Imóveis, são shoppings, né? É um fundo de shopping? Então, faz sentido, tem que ter mais shoppings no fundo. É isso, ok? Beleza. Depois a gente tem o quê? Ó? Fundos imobiliários, eles também investem em outros fundos. Depois eles têm CRIs também, ó, né? Uma parte de papel aqui. Tem uma parte em caixa e tem também valor a receber, ok? Beleza, vamos analisar algumas informações aqui, ó. Investimento por classe de ativo. Então, tá aqui como se fosse o gráfico de pizza. E aqui um gráfico de barra te mostrando praticamente a mesma informação, né? Aqui em percentual, aqui em valores. Então tem aqui, ó, em termos de valores, 2 bilhões, é isso? Deixa eu ver, 2 bilhões, deixa eu confirmar aqui. Eu vou confirmar mais abaixo, tá? Mas acho que é bilhões mesmo. Isso, patrimônio líquido, isso, 2 bilhões, 1,95, isso, 1 bilhão 905. Então tá aqui, ó. 2 bilhões 322 em imóveis, 57 mil em CRIs, perdão, 57 milhões, 98 milhões em FIIs, 20 milhões em caixa e a receber 17 milhões, dando um total, uma carteira total, tá? De 2 bilhões 515 mil. Isso é a carteira total. Eu tenho isso aqui de imóveis, esse é o meu valor de imóveis, 2 bilhões. Em CRIs eu tenho isso, em FIIs eu tenho isso, 20 milhões em caixa, 17 milhões a receber de venda de imóvel que ele fez. Total 2,5 bilhões, ok? Vamos lá, o que é importante a gente entender aqui? Tá coerente, né? Tem mais imóveis, ok? CRIs conversíveis, ele pode vender a qualquer momento para liquidar alguma dívida. E você vai ver que eu estou falando isso porque tem a ver com o que eu vou te falar logo na sequência. FIIs também e caixa. Essas informações são importantes. Por quê? Ó? O fundo ele tem dívida também, ok? Você precisa entender isso. Ó. Obrigações, CRIs do fundo, o que é isso? São dívidas, são emissões que ele fez que ele vai ter que amortizar, vai ter que pagar lá na frente. Então, como é que a gente chega aqui no cálculo disso? Tá? Eu acabei esquecendo de pegar até a calculadora. Sempre deixa a calculadora, vai fazer uma continha de cabeça aqui, basicamente, bem rápida. Ó, em média, 15, eu tenho 30, vai dar 45, com 9 vai dar mais ou menos 50 e pouco, 50. Com 2, 20%. Ó, só uma continha básica para você entender aqui. Ó. O patrimônio total desse fundo tá 2,5 bi, ok? E ele tem essas dívidas aqui, ó, referente a esses shops. Ó, um CRI referente a Catarina, o Shopping Catarina, Cidade Jardim, Shopping Bahia e Via Parque. Aqui é a securitizadora, né? A gente já falou da aula de FIIs, mas de FIIs de papel eu vou falar mais à frente também. O saldo devedor, ó, 155 milhões aqui, mais 155, mais 188, mais 94 milhões. Qual que é o prazo da dívida? 15 anos. Aquisição, quando que essa dívida foi feita? Em outubro de 2018. Qual é o indexador? Ou seja, por qual índice, com qual benchmark, com qual referência essa dívida está lastreada? Qual que é o parâmetro dela? É o IPCA. O que isso significa? Se o IPCA subir, essa dívida vai subir também. Isso é importante analisar. Ok? Se o IPCA cair, tende a reduzir também. Mais uma taxa uma taxa fixa de 7,3 ao ano. Tá? 2 aqui igual, né? E quando que vence essa dívida? 2033, vale o longo prazo. Perdão. O CRI do Shopping Bahia, IPCA mais 6,87, 2036. O CRI do Shopping da Bahia mais outro também, foi um valor menor, CDI mais 2,75. O que eu acho, tá? E aí fazendo uma leitura, e você vai começar a se acostumar com isso. Eu acho, perdão que deu uma agonia no nariz aqui do nada. Eu acho essa taxa alta, tá? Esse indexador, uma dívida um pouco alta, ok? IPCA, a inflação no Brasil, né, vira e mexe oscila, ultimamente que está aumentando demais. O IPCA ainda é uma taxa de 7,30, eu acho uma dívida bem alta. E considerando isso, eu vejo que esse fundo está alavancado, ou seja, ele está fazendo dívida, né, para ter um retorno no futuro. O objetivo é se endividar, né, para trazer algo no futuro. E a periodicidade de pagamento é mensal. Tem um asterisco aqui, ó, por quê? Se você pegar aqui, ó, ele fala o fato relevante. O que é o fato relevante? Quando saiu a notícia referente a essa aquisição de dívida. Se você clicar aqui, você vai ver, você pode ver depois por curiosidade. Eu acho legal também, você deve ver isso daqui. Mas para não ficar a aula tão longa assim, né? Depois eu falo num outro momento sobre os fatos relevantes com exemplos para você. Mas aqui, ó, foi feita a amortização, consequentemente negociada com carência dos CRIs por 15 meses.
e depois no dia 5/7 divulgado ao mercado por mais 12 meses. Ou seja, ele prorrogou o pagamento. Isso é um fato relevante, tá? E aqui também, ó, houve uma carência de mais 24 meses. Beleza? Então assim, ó, se a gente for comparar, né, você pega aqui, ó, estou fazendo uma continha do patrimônio da carteira total, que tem 2,5 bi, com base nessa dívida, aqui vai representar cerca de 20, se eu for dividir o total disso aqui por esse total, em média vai dar uns 23%, ou seja, essa dívida aqui representa em média 23%, uns de 20 a 25% do patrimônio. A gente está falando de quase um quarto aí, né? Se eu for pegar do patrimônio dessa carteira em relação a essa dívida. É uma dívida um pouco alta, tá? Eu considero um pouco alta. É um ponto de atenção para a gente acompanhar aí nos próximos trimestres, ver como é que vai ser o desempenho dessa dívida aqui. Beleza? Vamos lá? O que é interessante, ó? E aí a gente começa a fazer uma análise mais crítica disso aqui, ó. Até 2022, o ano 2022 agora, enquanto eu gravo essa aula, né, tem 2 milhões, depois 12 milhões, beleza. Vamos ver como é que está o caixa do fundo para ver se ele consegue saldar essa dívida. Vamos supor que tivesse algum imprevisto. Ó. Considerando o caixa neste momento, tem quanto em caixa? 20 milhões, presta bem atenção. Considerando esses 20 milhões, o fundo teria caixa até 2023. Se fosse para 2024 já não teria caixa, né? Pegando só caixa, o que é o caixa? É o dinheiro disponível. Tá? O dinheiro que ele pode pegar agora, vamos brincar aqui, tirar da carteira agora ou lá do banco e pagar, saldar a dívida. Porque aqui é o que? O fluxo de amortização consolidado, considerando as obrigações descritas nessa tabela. Ou seja, a linha do tempo que esse fundo tem a obrigação de pagar essa dívida. Ok? Então, se fosse considerar aqui o caixa disponível imediato, só teria até 2023, um pouquinho a metade de 2023, né? Vamos pegar aqui para frente. Beleza? Vamos lá, outra análise aqui, ó. Considerando agora os CRIs conversíveis. Se fosse considerar aqui esse CRI conversível, né? Que pode converter aqui, ele tem mais 57 milhões. Então, 57, opa, até quando? Eu tenho aqui, ó, 30 com 24, eu tenho 54. Se for considerar isso, né, fora o caixa, somando o caixa, perdão, aqui, ó, 54, mas se eu pegar o CRI, eu tenho 57 reais, não é um dinheiro imediato, ok? Mas é um ponto interessante. E aí você vê que vai aumentando, né, a dívida, porque é uma dívida de 20 anos, né? Perdão, 10 anos, 22 para e 33, 11 anos, perfeito. E para 2036, mais uns 15 anos pela frente aí. Então, assim, é bastante coisa, bastante dívida que esse fundo tem para amortizar, né, por esses próximos 10, 15 anos aí. Vamos acompanhar. O que você deve fazer como investidor? Acompanhar o relatório e ver como é que vai ser os próximos trimestres, né? A cada 6 meses, um ano no mínimo, ver como é que foi o desempenho aqui para você decidir se você continua ou não nesse fundo, enfim. Vamos lá, tem mais informações para a gente tirar aqui e você vai tirar suas conclusões aí também. Vou deixar minha opinião também, tá? Eu entendo que às vezes no momento você não tem essa capacidade de tomar uma decisão, mas eu não quero induzir você, mas trazer reflexão. Lembrando, tem ativo que você vai ter na sua carteira e eu não tenho e vice-versa, tá? É porque você se sentiu confortável, de repente algo chamou sua atenção, você falou, Luiz, eu quero investir nesse fundo, quero investir nessa ação e está tudo certo, não tem erro nenhum nisso. Decisão pessoal, mas o meu papel aqui é ser imparcial e falar a realidade para você. Beleza, vamos lá. Indicadores operacionais, maio de 2022. Same Store Sales, né? Aqui a tradução em inglês é vendas mesmas lojas, ou seja, quantas vendas foram feitas pelas mesmas lojas, tá? Aqui a gente não tem muito parâmetro, porque 2019, né? Não, até 2019 sim, faz mais sentido comparar com 2019, porque 2020 foi pandemia, né? O boom da pandemia foi em 2020. Então 2021 dá para comparar tanto ali. Então a gente tem que esperar, olhar um pouquinho, né? Se for o caso, os relatórios anteriores, ou você pegar o anualizado também. Mas faz mais sentido comparar 19 com 22, né? Embora 22 não acabou ainda, 2022 não acabou ainda, mas a gente seria o mais aconselhado porque 20 e 21 teve pandemia. O boom da pandemia foi em 20, né? Depois ali aquela oscilação, entra, não entra, para ou não para, acaba ou não acaba, enfim, 2021. 2022 está voltando aí ao normal praticamente as coisas, né? Então tá aqui, ó, esse resultado. Isso é importante, esse indicador, tá? E aqui também aluguéis para as mesmas lojas, ou seja, entraram novas lojas, ou eles alugaram para as mesmas lojas. Quantas lojas saíram ou pararam de ter Quantas lojas pararam de ter o aluguel dentro do fundo? Vamos supor, eu tenho 10 lojas, ok? Tenho 10 lojas.
Eu estou renovando o aluguel para essas mesmas lojas ou está entrando novos vendedores aqui, novos lojistas aqui? Então, quanto maior esse número, melhor também. E aqui ó, a gente tem o NOI. O que é o NOI? É a receita operacional, né? Como se fosse o faturamento aqui do fundo. Tá? Então 2021 deu um total de 1.804, 2022, e aqui a comparação 2022-19, o crescimento de 4,9. Vendas por metro quadrado, a variação, vendas totais, a variação anual também. O fluxo de veículos, isso aqui é muito interessante também, porque os shoppings eles têm uma grande receita também com os veículos estacionados, tá? Então é legal também esse número crescer também, ó. A gente vê que cresceu também, 2022 com 19, que faz mais sentido comparar. Lembrando, 2022 não acabou ainda, tá? Isso aqui é só dos 6 meses praticamente de 2022. Tem que esperar sair o restante do ano, né? Então no relatório lá de dezembro de 2022 a gente compara também para ver como é que foi. Você deve comparar. Custo de ocupação médio, 2019 9,6, aqui está 12,1 e aqui 2022. Quase a mesma coisa ali, né? Teve cresceu um pouquinho. Vamos lá. Com o objetivo de complementar as informações descritas nos gráficos acima, a tabela a seguir apresenta os demais indicadores operacionais da carteira de investimentos do fundo. Então vamos lá. Mês de maio, o ano de 2022 até agora e os 12 meses, conforme a gente já viu aqui. Área bruta total, é a ABL, área bruta locável, o quanto de espaço que o fundo tem para alugar, tá? Esse é um dado importante. Então aqui ó, em maio tinha 537 mil, 2022 até agora a mesma coisa, e nos 12 meses anteriores 448. Olha essa informação, aqui tá menor, né, os últimos 12 meses, por quê? Provavelmente foi feita alguma venda. Lembra que lá em cima tem a informação de que tem uma receita de imóvel para receber? Ou seja, eles venderam algum imóvel, né? A gente tem que olhar os outros relatórios, olhar o fato relevante. Que imóvel que foi esse? Por que diminuiu, né? Tá 448 aqui, perdão, aumentou, né? Tá 448 e agora tá 537. Por quê? Porque eles aumentaram algum shopping, por exemplo, estão fazendo alguma expansão. Então, na verdade, isso tem relação com a expansão que está sendo feita, né? E a receita também com algum imóvel que foi vendido. Beleza? ABL próprio, por quê? Aqui ó, tem sempre um asterisco, tá? Se você for ver, ele considera essa área bruta locável própria e a de terceiros. Porque às vezes tem algum quiosque no shopping que não é dele mesmo, né? Aluga para alguma empresa, enfim. Por isso que considera aqui o total e o próprio. Vendas totais, vendas por metro quadrado. O NOI, que seria essa receita aqui, ó, quando a gente pega 2022, 14 milhões, né? Perdão, 14 milhões. Total em 12 meses, 12 milhões. E aí você tem o caixa médio, a vacância, que é um indicador muito importante para a gente. Lembra que a vacância, que é quanto menor esse número, melhor. Quanto maior, pior, né? Ou seja, quanto maior eu tenho mais imóveis, né, desocupados. Se eu tenho mais imóveis desocupados, é menos receita que vai entrar, é menos dinheiro entrando para o fundo, ok? Inadimplência também. Quanto menor, melhor. Beleza? Vamos lá. Aqui ó, a gente tem agora uma informação importante. Ó, o primeiro gráfico abaixo representa a evolução mensal das vendas totais por metro quadrado do NOI, né, caixa, que é essa receita que eu falei. Considerando as linhas de receita dos empreendimentos, na sequência apresentamos a evolução da vacância e inadimplência. Vamos ver aqui passo a passo. Então tá aqui, ó, vendas por metro quadrado. Quanto mais vendas, quanto mais subir, melhor. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, todos os meses aqui, né? Praticamente um ano atrás, né? Aí tá 1 bi aqui, 1,4 bi, né? Subiu um pouquinho, depois caiu um pouco, depois caiu, subiu um pouquinho de novo. Novembro e dezembro aumenta, porque final de ano é natural, né? Aí cai de novo. Por quê? Você tem que entender um pouquinho o mercado, né, comercial, né? O segmento comercial, né? O ano comercial ele vai até ele começa em março. Lembra que eu trabalhei no varejo, trabalhei em loja já, então eu sei disso. Então os meses de janeiro, fevereiro é muito fraco, né? Então começa ali em março, abril. Por isso que você percebe aqui uma grande queda, ó. Janeiro, fevereiro, aí começa a subir aqui, ó, tá vendo? Ó, em março. Por quê? O pessoal gastou no final de ano e tal, então só começa a vender mesmo de verdade ali em meados de março. Então começou a subir novamente, ó, né, comparado aqui. Lembrando, 2021 ainda a pandemia, está começando a retomar, tá? O setor de shopping foi um dos que mais sofreram. Por quê? Na pandemia tudo fechado. Quem ia fazer compra? Todo mundo dentro de casa. Então você precisa entender que é natural, ele está sofrendo um pouco esse setor, né? Está se recuperando aos poucos. E isso demonstra o quê?
uma oportunidade para você também de comprar esses fundos com taxas mais baratas, né, com valores mais baixos, porque eles estavam, o valor patrimonial, você vai ver depois que eu falei, até mostrei no relatório, numa outra aula, o valor patrimonial, ele está abaixo, o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, ou seja, você está comprando como se fosse uma casa que vale 1 milhão, comprando por 800 mil, por 900 mil, com desconto de 10, 15, 20%, às vezes até mais, por conta desse momento, tá? Pandemia é o setor que mais sofreu. Então, assim, um setor que não sofreu tanto também, né? Sofreu, mas não sofreu tanto. O setor de lajes corporativas. Então, não se pode comparar o setor de lajes corporativas com o setor de shopping. Por quê? As empresas, algumas fecharam, ficaram em home office, mas no geral não reduziu tanto igual o shopping. O shopping fechou geral, não podia sair, não fazer compra. Entende? Então você precisa entender também essa questão que influencia também, né, na receita do shopping, no preço dele, na cotação dele atual. Certo? Tá fazendo sentido? Comenta para mim aqui, deixa sua dúvida aqui para mim. Vamos lá. Vamos lá. Aí você percebe aqui, ó, a inadimplência, a taxa de vacância, não, é logo abaixo, tá? Mas aqui a receita por período, ó, a receita ela foi aumentando, você está vendo aqui, ó, a receita aumentando, ó, NOI por metro quadrado, essa receita por metro quadrado foi subindo, né? Novembro e dezembro dá aquele boom mesmo, ok? E aqui o que acontece, Luiz, mas por que o mês de janeiro, você falou que cai as vendas e por que o mês de janeiro subiu mais ainda? Por quê? Às vezes não, os shoppings, os fundos geralmente cobram um aluguel dobrado em dezembro. E às vezes os lojistas não pagam em dezembro, pagam em janeiro. Então por isso que deu esse boom aqui também. Mas depois, ó, deu uma queda também gigantesca, né? Ó, caiu bastante aqui, de 134 para 87 aí, milhões. Certo? Tem um detalhe importante. Deu informação aqui agora, eu esqueci. Os shoppings também, os fundos também deram desconto, tá? Eles deram desconto no aluguel por conta da pandemia também. Então, para não perder inquilinos, né? Para os lojistas não saírem, eles negociaram também. Então é natural, se a gente for pegar mais o relatório aqui de 2020, você vai ver muita receita caindo. Por quê? Poxa, tá ruim para todo mundo. O lojista fala, você me dá um desconto aí, eu vou quebrar, não vou conseguir. Tá? Então tem que entender tudo isso também. Vamos lá. Agora aqui, ó, muito importante também, taxa de vacância. Olha isso aqui, ó. Taxa de vacância. A vacância, já falei para você, é o percentual que mostra quantos imóveis estão vagos. E aí você percebe aqui, ó, linha azul, clara, vacância. 5%, 5, 5, 4, 4, opa, só caindo. Isso é muito bom, né? Menos imóveis desocupados, mais inquilinos, mais receita. Inadimplência, né? Ou seja, aquelas pessoas, aqueles inquilinos, perdão, que eu brinco, o seu madruga, né? Que estão pagando, se não está pagando. Quanto menor, melhor, né? Aqui estava um pouco negativo, porque algumas pessoas deixaram de pagar, não tinha como pagar mesmo por conta da pandemia. Oscilou um pouquinho, aqui já foi até negativo, aqui depois subiu um pouco, mas equilibrado, tá? Tá equilibrado. Vamos lá. Deixa eu só ver a informação aqui. Beleza. Estamos quase finalizando o nosso relatório, hein? Olha que legal. Aí você tem agora, aqui ó, a carteira, isso, a carteira do shopping, ok? Lá ele mostrou, foi em percentual e por classe, né? E agora a gente vai ver quais ativos, quais shoppings, em quais estados do Brasil e qual lugar. Mais à frente você vai ver inclusive a foto deles. Eu acho muito legal isso daqui que você pode visitar, dar um zoom no Google aí, né? Ver onde fica esse shopping, de repente na cidade que você mora, ou próximo da onde você mora tem um shopping desse, você pode visitar. E deve visitar para você entender como é que funciona na prática, tá bom? Para você ter essa tangibilidade, né, de poder tocar e sentir o investimento na sua vida, na prática, tá bom? Vamos lá, shopping centers, carteira. Atualmente a carteira imobiliária do fundo é composta por 15 shoppings, ou seja, tem 15 shopping centers, os quais possuem em conjunto área bruta locável, né, o total, de aproximadamente 540 mil metros quadrados e mais de 2.900 lojas, ou seja, olha só, 200, vamos supor aqui, tá? Porque pode ser que, pode não, tem. Uma empresa tem mais de uma loja. Vamos supor que 2.900 lojas fosse de empresas diferentes. Por quê? Tem o Magazine Luiza aqui, em São Paulo, onde eu gravo essa aula. Tem lá na Bahia, tem no Amazonas, tem vários lugares. Mas vamos supor aqui, né, que fossem pessoas diferentes, tá? Dá na mesa se são empresas diferentes ou não. Mas são 2.900 inquilinos pagando aluguel todos os meses. Você entendeu a lógica aqui agora do investimento? 2.900 inquilinos pagando aluguel para esse fundo todos os meses.
E você, como é cotista, você recebe uma parte, certo? Então tá aqui, ó, 2.900 lojas. A ABL própria do fundo, por sua vez, totaliza mais de 142 mil metros quadrados. Os gráficos abaixo ilustram a diversificação do portfólio. Opa, a gente vai entrar aqui, ó, diversificação. Lembra da aula? Quanto mais diversificação, melhor. Quanto mais inquilinos, melhor. Beleza? Vamos lá. Tá aqui, ó. Aí a gente vê por receita, ó. NOI, esse NOI é uma receita, né? Maio de 2022. Ó, 21% vem, a receita desse fundo vem do Catarina Fashion, ou seja, é o que representa mais. Aí você enxerga a vacância desse fundo, desse ativo, perdão, a vacância financeira e a física também. Imagine que esse pega fogo nesse shopping aí. A cada R$1, 21 centavos de receita vem desse fundo. Ele tem um peso importante, ok? Vamos acompanhar para você entender o raciocínio aqui. Aí você tem o shopping Cidade Jardim, a garganta está secando. Você tem o shopping Cidade Jardim, que ele tem uma receita de 13%. A cada R$1, 13 centavos vem aqui desse fundo. Shopping Cidade Jardim. O Internacional Shopping, próximo da minha cidade aqui, ó, de Guarulhos. A cada R$1, 12 centavos vem desse fundo. Ó, vamos fazer umas contas aqui, ó. Só desses três, vamos pegar os 4 no total, ó. 21 com 13 eu vou ter 34. Com mais 12 eu vou ter 46. Com 8 eu vou ter 54. Ou seja, só nesses 4 aqui, ó, fiz a conta certa, né? 21, 34, com 12, 46, com 8, 54. Perfeito. Só nos 4 fundos aqui, ó, 50% da receita de tudo que esse fundo ganha de aluguel, no total dos ativos, está nesses 4 aqui. Ou seja, eles têm uma grande participação na receita dentro desse fundo. Isso é bom ou é ruim, Luiz? É um pouco ruim. Porque ó, ele tem 15 ativos. E dos 15 ativos, e 50% da receita, mais de 50% vem de 4 somente. O ideal é que quanto menor a participação deles, maior. Mas tem que entender o quê? Você vai entender mais abaixo que a maioria desses shoppings estão em São Paulo. E São Paulo ele tem uma grande representatividade na receita, né? Na questão do shopping, né? São Paulo é a cidade mais rica do país. Então tem todos esses detalhes que são importantíssimos para você analisar sobre a questão de um fundo imobiliário. Ok? Vamos lá. O ideal é que ao longo do tempo essa participação desses shoppings vá diminuindo. E como é que a gente vê isso? Acompanhando relatório a relatório, é o que eu falei para você, você precisa acompanhar. Não é todo mês, pode ser a cada 6 meses, ok? Lembra, no começo você faz uma análise mais profunda e depois você vai acompanhando ali, né, de longe e tal, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, para ver como é que está o andamento. Mas vamos ver aqui, ó, eu peguei o relatório, já deixei aberto de janeiro de 2022, então de janeiro, né, 6 meses atrás, e deixei de dezembro, né, mais aí, quase na verdade 8 meses atrás, né? Vamos pegar aqui só para você ver essa informação, tá? Você pode comparar isso que eu estou te falando com qualquer outra informação aqui, mas só para você ver que de fato reduziu a participação desses shops, então isso é muito bom também, ó. Tô pegando aqui o de dezembro, ó. Em novembro de 2021, o Catarina ele tinha 25% de participação, ou seja, a cada R$1, 25 centavos vinha dele. E agora, Luiz, em maio? Agora reduziu para 21. Isso é bom. Opa, 4% a menos não está dependendo dele. Distribuiu nos demais shopping. Olha aqui, ó. Cadê? 17% estava no Internacional. Vamos ver quanto que é agora? Internacional caiu para 12%. E todos os outros foram caindo. Isso é muito bom. O total aqui, ó, tá? Dos 15 shoppings no total dá 100%. Vamos ver agora? Diversificação por região. Luiz, onde está localizado? Diversificação por quantidade. Opa, vários shoppings, 15 shoppings no total. Vários shoppings, vários inquilinos, várias lojas, né? 2.900 lojas. A maioria está na região sudeste, aqui em São Paulo. Nordeste 22% e Norte 10%, ok? Aí tem aqui os administradores, né? Quem faz administração, a diversificação por administrador, JKSF, Aliança, enfim. Vamos lá. Histórico de transações. Aqui eu acho legal a linha do tempo, mas vou deixar um ponto de atenção aqui antes que eu esqueça. O que acontece? Eu não gosto desse relatório, desse tipo de relatório, quando ele não traz detalhes sobre cada um dos ativos. Nós temos 15 ativos. O que é um relatório ideal aqui? E aí entra uma crítica aqui, porque eu falo, não existe empresa perfeita, não existe fundo perfeito.
e você precisa aprender a analisar. O ideal seria o relatório, cada ativo ó, que ele ter um relatório à parte ou dentro dele mesmo falando sobre cada imóvel, vendeu X, entrou tanto de receita, tanto de despesa, está fazendo isso, aquilo. Você não consegue acompanhar. Então, uma crítica aqui que essa gestão não tem feito, né, um trabalho excelente nesse quesito. Então, um ponto aqui, estamos quase finalizando, mas algumas críticas aqui. Eu acho nesse fundo, e eu vou falar para você, eu tenho esse fundo em carteira, mas eu estou acompanhando ele de perto para ver se eu continuo ou não, tá? Então, para você ver que é uma decisão, tem gente que acha esse fundo maravilhoso, mas vai de cada um, vai da sua maturidade também, de análise, capacidade de crítica e análise ao longo do tempo. Mas eu acho a taxa de administração performance um pouco alta, tá? Porque ele não cobra isso daí de você em alguns momentos, mas quando tem uma venda, né, a administração morde um pouco ali da receita que deveria ir para o seu bolso, eles ganham também. Então isso mostra que às vezes não estão trabalhando muito para você, não está sendo tão transparente assim, ou não está tendo muito interesse em colocar dinheiro no seu bolso também. Às vezes a administração está querendo só ganhar dinheiro, né, e coloca pouco no seu bolso, é um ponto de atenção. Mas vamos lá, a performance eu acho um pouco alta, eu acho que esse relatório poderia ser mais detalhado, tá, sobre cada ativo aqui, ok? Esse é um ponto de atenção. E alguns eventos também que quando esse fundo faz emissões, perdão que caiu um cisco aqui no meu olho aqui, vamos lá. Quando esse fundo ele faz emissões, o ideal é que o valor patrimonial, que o valor da emissão seja acima do valor patrimonial. E às vezes eles fazem aqui um pouco abaixo, isso não é muito bom, tá? Eu não gosto disso aqui. Você vai entendendo ao longo do tempo. Nossa, caiu um negócio do olho aqui para valer. Vamos lá. Mas aqui é a linha do tempo, o histórico de transações, desde quando o fundo nasceu, né? Nasceu, adquiriu 35% do Shopping Caxias, depois 8% do Shopping Cidade de São Paulo, Parque Shopping, Catarina, e aí foi rolando a linha do tempo. Aqui, ó, maio de 2019, 18% do Shopping Internacional, próximo da minha cidade aqui. Depois, mais uma parte também dele, ó, desse shopping. E aí todos os outros shoppings, e o mais recente agora, a aquisição mais recente, é 9% do shopping da Bahia. Então, toda a linha do tempo. O ideal aqui seria ter um detalhamento de cada ativo desse fundo, tá? Então, vamos lá. Aí aqui eu acho bacana, né? Assim, é mais questão visual mesmo, né? Que ele traz informação para você. Em São Paulo, ó, os shoppings que estão em São Paulo. O CH Shopping Jardins, Plaza Sul, Cidade de São Paulo, Cidade de Jardim, Santana Parque, Guarulhos, próximo da minha cidade aqui. São Roque, Rio de Janeiro. Downtown, Vila Parque, Caxias. Fala para mim nos comentários aí se na sua cidade aí, de onde você fala, do seu estado, se tem um shopping desse. Lembrando, eu vou trazer outras análises aqui de outros fundos de shopping, de fundo de shopping de galpão logístico também. A gente vai falar aqui de vários, tá? O primeiro de tijolo que eu estou trazendo para você, com mais detalhado o relatório, é esse de shopping aqui. E vai ter mais aulas também, beleza? Vamos lá. Minas Gerais só tem um, Rio Grande do Norte só tem um, na Bahia tem 2, um no Amazonas, tá? Aí a foto dos shoppings aqui, ó. Shopping Center em operação, Catarina, em São Paulo. A localização dele, administradora, área bruta, quantidade de lojas, participação. Então aqui, ó, é mais para você olhar, tiver curiosidade, né? Dar um zoom, procurar no Google lá sobre esse shopping, beleza? Então fica aqui as minhas ressalvas. Eu espero que você tenha entendido. Eu sei que tudo é impossível, ainda mais que você está começando provavelmente, né, a ter contato com esse universo aqui. Mas faz isso. Luiz, eu gostei do shopping, do fundo XYZ. Separa isso daí, joga no Google aqui o relatório, pesquisa, abre e vai fazendo uma anotação. Pega e vai tirando as suas dúvidas para você tirar na aula depois, né? Mandar aqui no comentário, no nosso grupo também do WhatsApp, para que você e os demais alunos também venham aprender com isso, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, a análise que a gente fez desse shopping. Na sequência você vai ter mais aulas de outros fundos também, né? De classes diferentes, como papel, desenvolvimento, fundo de fundo, e aí depois o tipo também, laje corporativa, fundo de desenvolvimento e tudo mais, tá bom? Não esquece, coloca na prática e a gente se vê na próxima aula. Eu te desejo uma vida de vitória. Fui! Recording stopped.